muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui no Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre a insegurança jurídica no país, principalmente no campo. Com essas últimas invasões, são mais de 24 invasões do MST em 11 estados brasileiros, naquele movimento que consideram sendo o Abril Vermelho. Nós vamos agora até Brasília. E vamos conversar com o deputado federal Ricardo Salles, pelo PL aqui de São Paulo, que já está conosco, a quem agradeço a participação, para falar exatamente desse movimento e o que pode ser feito a partir de então, ou seja, o produtor rural, aquele que tem o suor no campo, tem o investimento no campo, ele está à mercê, mais uma vez, dessas invasões. Deputado, boa tarde. Bom, meu caro Braga, prazer estar com vocês, falando com os nossos amigos da agropecuária brasileira. Veja, o Brasil, desde o início desse governo, vive um problema grave de insegurança jurídica em todos os setores, né? Contratos, mercado financeiro, direito de propriedade, enfim, tudo no Brasil hoje padece de um problema de insegurança jurídica. Pior ainda quem está no campo, né? Esse retorno das demarcações de terras indígenas, áreas quilombolas e essas invasões do MST trazem ao produtor rural, que já sofre com todos os problemas de mercado, da porteira para dentro e tudo mais, trazem uma insegurança ainda maior. Veja que o Abril Vermelho ano passado foi bastante controlado, uma vez que nós tínhamos em curso a CPI. Agora, esse ano não tendo a CPI, a turma já resolveu, de certa forma, ir para cima das propriedades, ir para cima dos produtores. Na data de ontem, nós conseguimos aprovar, eu fui o relator, na Comissão de Constituição e Justiça, conseguimos aprovar a unificação dos projetos de lei, logo em seguida aprovados em plenário, sua urgência, para que nós tentemos votar hoje, né, uma série de restrições a quem invade, de tal modo que quem invade não possa acessar a Bolsa Família, acessar nenhum benefício do governo federal. Então isso se tornaria um desincentivo para essa turma continuar invadindo. Inclusive, deputado, eu sei que o senhor está em movimento, está em pleno trabalho aí em Brasília nesse momento, está interferindo um pouquinho, está dando uma cortada um pouquinho, mas vamos retomar. O senhor falou exatamente sobre essa abertura da CPI, das CPIs que estão, principalmente pelo presidente da Casa, Arthur Lira, agora que praticamente desengavetou pelo menos 5 CPIs. O senhor está à frente de uma delas. Repita para nós, por gentileza, deputado. Meu caro Braga, uma das CPIs foi aquela do MST, que nós já concluímos. As outras ainda não foram definidas pelo presidente, mas uma delas deve ser, provavelmente, a CPI do abuso de autoridade, que é de fundamental importância para restabelecer a previsibilidade e o devido processo legal no nosso país. Bom, nós temos aí essa questão da insegurança jurídica também, causada pelas decisões daqueles que deveriam, pelo menos, fazer prevalecer as leis aqui no país, né? Aqueles que estão lá junto à própria justiça, né? Os ministros. Isso está sendo discutido, há uma insegurança muito grande em todos os setores, né, da sociedade brasileira nesse momento. Algo que possa ser feito, algo que está sendo feito também, há alguma cobrança nesse sentido, deputado? Sim. Bom, a discussão da CPI do abuso de autoridade, ela é parte desse cenário que você desenhou. Mas há outras iniciativas, como, por exemplo, a mudança de foro. Você alterar o foro, que o pessoal diz que é o foro privilegiado, mas hoje, se você for um deputado da direita, da oposição, o sistema de foro no Supremo Tribunal Federal mais prejudica do que ajuda. Então, há uma série de questões nesse sentido. E, obviamente, também as mudanças legislativas para que possa assegurar, por exemplo, o direito de propriedade ou o direito à legítima defesa, que são questões extremamente relevantes para o produtor rural. Bom, e de alguma forma nós temos essa questão também voltada toda, como nós abrimos essa entrevista com a sua participação, agradecer mais uma vez a disponibilidade, porque o produtor está sempre no fio da navalha, seja pela questão da insegurança jurídica, seja pelo excesso de cobrança
né, na hora da arrecadação, na sanha arrecadatória ou arrecadatória do próprio Estado. Esta é a fase mais complicada para o produtor em si, porque além de ser um dos pilares da economia aqui do Brasil, que está sustentando a economia do Brasil, eles acabam sendo penalizados também. É contrassenso, não, deputado? Pois é, aqueles que sustentaram o país, sustentam o país, o principal pilar da nossa economia, que inclusive continua funcionando plenamente mesmo durante a pandemia, quer dizer, são inúmeros serviços prestados ao nosso país, geração de riqueza, desenvolvimento sustentável, produção exemplar, né? Ainda assim, é um grupo que neste governo do PT, que não gosta dos produtores rurais, sofre sobremaneira. Depois o Lula não entende, inclusive, por que o Bolsonaro e os seus ministros, dentre eles, eu, felizmente, somos benquistos pelo meio do produtor rural e a petistada é odiada, né, no setor rural. E justamente, a começar pelo próprio presidente da República, eles têm preconceito, perseguem, fazem de tudo para prejudicar o setor. Bom, todos os processos, aliás, todos os projetos que são aprovados invariavelmente pela Câmara dos Deputados e até mesmo no Senado, como a PEC das drogas, desafiam de alguma forma a questão da autoridade, ou então o próprio presidente Lula ele acaba vetando muitos desses projetos, muitos artigos, muitas dessas propostas. O senhor acha que, por exemplo, essa questão da PEC das drogas, passou no Senado, mas passou antes pela Câmara dos Deputados, o senhor esteve à frente, isso possa ainda ter algum veto, venha a ser vetado em parte, no caso a PEC das drogas, pelo presidente Lula, o senhor acha que isso ele vai realmente afrontar a sociedade com esse risco muito grande ou não? Bom, a esquerda sempre foi favorável às drogas, né? Então, não me admira que, eventualmente, ele fugisse de fazer um veto total ou parcial a essa medida. Acontece que PEC é outro rito, é outro sistema. Ele não tem essa liberdade toda de interferir. O fato é que a sociedade brasileira cansou dessa libertinagem, né? O problema da saidinha de presos, que nós aprovamos aqui na Câmara, proibindo, eliminando as saidinhas, e o governo é a favor das saidinhas, que está muito mais do lado do bandido do que da polícia. A gente cria pacote para restringir os direitos dos invasores de propriedade, de MST e afins, e eles dão dinheiro para esse pessoal, contrariando isso. E com relação às drogas não é diferente. Nós somos totalmente contra a liberação das drogas, eu sou inclusive muito favorável ao endurecimento de penas, inclusive de criminalizar quem utiliza drogas, porque é o único segmento em que quem vende é bandido, mas quem compra é vítima, não tem cabimento, né? Então, agora, é possível, sim, que o governo exerça algum tipo de pressão para ir contra essa política que, afinal de contas, a esquerda é a favor de tudo que não presta, inclusive as drogas. Bom, e outro setor que realmente está chamando a atenção do mundo todo é a economia aqui no Brasil, né? Não tem meta fiscal, arcabouço fiscal é uma piada, né? O Brasil vai quebrar se continuar assim, deputado? Estava na cara que a derrubada do teto de gastos e a criação do mecanismo do arcabouço era um engodo defendido pelo governo Lula. Eu disse isso lá atrás com todas as letras, fui pessimista, mas é o que está acontecendo. Meu querido Braga, eu vou ter que entrar aqui na Câmara dos Deputados, nós temos reunião na Comissão de Constituição e Justiça, mas eu queria agradecer a você a oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Nós que agradecemos, o deputado Ricardo Salles conosco, direto de Brasília, a quem agradeço mais uma vez. Até uma próxima, dispõe aqui do Tempo e Dinheiro, deputado. Obrigado, Braga, um prazer a todos ver você e conversar com todos vocês. Obrigado, até uma próxima. Bom, portanto, tá aí, falamos com o deputado Ricardo Salles, do PL aqui de São Paulo, fizemos um balanço, né, da medida do possível, com relação a todos esses tópicos, os principais que estão sendo abordados pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional, e, lógico, o futuro do agronegócio, o futuro da economia brasileira, passando também por Brasília e, lógico, nas atenções mundiais. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, muito obrigado e convido para que façam parte do clube de assinantes aqui do Tempo e Dinheiro. As mídias sociais estão aí, você já conhece, já sabe, e lembro, né, curtir, comentar, compartilhar nos ajuda muito no propósito de levar informações desse Brasil que produz alimentos para o Brasil que consome
e exporta alimentos para o mundo. A todos, meu muito obrigado. Até uma próxima.